Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Eu acho que vocês já me conhecem de outros vídeos e nós estamos fazendo uma coisa nova agora. Vamos começar com podcasts falando de assuntos que são relevantes para a nossa sociedade e para nós da ciência, né? Fala aí, seus isolados, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, uma ideia que a gente teve aqui depois que a gente acabou de gravar o vídeo é o seguinte: se por acaso você também quiser aparecer nos vídeos, comenta aqui nos comentários, é legal. Comenta aqui embaixo, chama a gente lá no Instagram. Porque se você tiver alguma coisa que você acha interessante, quer compartilhar alguma coisa que você aprendeu nessa quarentena, sei lá, algum talento obscuro que você descobriu que você acha que vai ser importante para a sociedade, alguma prática que você está fazendo que você acha legal. Se você quiser comentar aí também sobre tecnologia, engenharia, ciência, gastronomia, sei lá, qualquer coisa, chama a gente aí que é bem-vindo para participar com a gente, beleza? E eu esqueci, eu tô olhando pro celular, eu tinha que estar olhando pra cá. Tipo, pra cá. Eu não lembro mais como é que faz esse negócio de YouTube. E hoje eu estou recebendo aqui o Gabriel Santos. Vocês também já devem conhecer ele de outros vídeos aqui do canal. E antes de mais nada, é uma honra estar falando com você, Gabriel. Muito obrigado. E hoje eu serei o mediador dessa conversa. Então eu serei o host aqui. Nós vamos estar conversando sobre o que é engenharia. E o Gabriel vai trazer para nós todo o conhecimento dele, toda a bagagem técnica que ele tem, que eu sei que é muito grande, para nos explicar, né, toda essa diferença do que realmente é engenharia, qual que é a diferença, até onde vai um engenheiro eletricista, até onde vai um engenheiro eletrônico, quais são as atuações de fato. Isso é muito importante nós entendermos. Então, antes de mais nada, Gabriel, queria que você, por favor, se apresentasse. Quem é o Gabriel Santos? O que você faz? Onde você trabalha? Quais são suas áreas de atuações? Pô, mas você me pegou num dia que eu não tô com o modo YouTube ligado. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Como o Gabriel disse, sou o Gabriel Santos, trabalho na parte de engenharia elétrica. Estudamos juntos aí na São Judas durante 6 anos. Fiz engenharia eletrônica, né? Eu fiz engenharia elétrica. E desde então temos o canal aqui juntos. Bom, falando mais um pouquinho aí sobre mim, eu fiz técnico de eletroeletrônica no Senai Jock Blaffer em 2011. Não vou negar que a idade pesou agora. E comecei a faculdade de engenharia em 2013. E enquanto eu estava na São Judas, né, eu dei monitoria de instalações elétricas. Fizemos um livro sobre instalações. Então a gente vai básico, desde de lei de Ohm, calcular seção de condutor, essas coisas, até um projeto mais avançado, como uma planta de uma casa, levantamento de custos, material, o desenho real, desenho em planta, né, na planta baixa, AutoCAD, essas coisas. E hoje eu trabalho na Elemedia, né, ela foi comprada pela Eletromidia, e eles atuam no ramo de Digital Out of Home, né, que é basicamente veicular mídia para conseguir captar as pessoas, né, impactar as pessoas com notícias, com alguma informação quando elas estão fora de casa. Querendo ou não, não agora na parte da pandemia, mas numa situação normal, as pessoas passam a maior parte do tempo fora de casa ou no transporte público. Esse ramo de out of home cresce cada vez mais. Tá um pouco complicado agora, porque, né, tá todo mundo em casa, mas estamos seguindo aí. E nessa empresa, eu cuido da parte de projetos de shoppings, instalações de painéis de LED, telas e o que mais a gente precisar fazer aí de novos projetos. Grande engenheiro, hein, Gabriel? Antes de mais... Grande engenheiro, hein, Gabriel? Antes de mais nada, eu queria, por favor, pedir que você autografasse o meu livro, porque você fez um livro, me deu o seu livro e você não autografou. Deixar claro aqui, eu quero que você autografe o livro, porque nunca vi alguém dar o próprio livro e não autografar, mas tudo bem. Sem paz, #paz. Mas vamos para o que interessa então, Gabriel. O pior é que é verdade, cara.
Vamos então falar o que interessa. Uma das coisas que, nesses 6 anos, eu tenho certeza que você também tem tido isso, essa questão, que as pessoas me perguntam mais, cara, qual é a diferença entre as engenharias? Normalmente, quando eu estou numa reunião de família, estou em alguma coisa, o pessoal fala, você é o quê? Aí eu falo, sou engenheiro eletrônico. O pessoal me pergunta, qual é a diferença do engenheiro eletricista, né, para o engenheiro eletrônico? Qual é a diferença do engenheiro de controle e automação para o engenheiro de computação? Eu acho que essa experiência que você vai trazer aqui hoje para nós vai ser muito importante para suprir essas dúvidas. E, para iniciar, eu quero te fazer uma pergunta bem fácil, que é, Gabriel, o que é engenharia? Começa falando para a gente exatamente isso. Na sua concepção de engenheiro formado, você tem, então, vamos dizer assim, 6 anos de estudo de engenharia, então você tem mais 3 anos de experiência. Explica para a gente, de fato, o que é engenharia. Tá, e qual que é a pergunta fácil? Não vai ter pergunta fácil aqui. Eu acredito que engenharia seja uma forma de você aprimorar e estar sempre criando novas tecnologias. Desde de coisas simples até coisas mais avançadas que são primordiais aí para a nossa vida. Não tem como não falar e usar como exemplo esse momento, essa pandemia que nós estamos vivendo aí. Em tecnologia, ela existe, né? E parte dessa tecnologia foi aprimorada graças à engenharia. E diversas outras áreas que eu não vou parar para ficar citando aqui, senão posso citar uma e não citar outra, de repente acabar magoando alguém. Não é a minha intenção aqui, tá? O mundo já está em crise para a gente criar mais dor de cabeça aqui. Mas basicamente, de uma forma simples aí, para não colocar termo técnico e tudo quanto é segundo desse vídeo, eu acho que daria para definir a engenharia dessa forma, como uma maneira de você criar e aprimorar, estar sempre aprimorando novas tecnologias. Isso é bem legal, Gabriel. Eu corroboro com o que você disse, eu vou de encontro. Na verdade, você disse muito o que um pensador lá da Grécia Antiga falava, né? Arquimedes dizia, me dê uma alavanca que eu erguerei o mundo. E isso é bem interessante, porque quando você coloca a engenharia como uma forma de criar novas tecnologias com os recursos existentes, isso vai totalmente de encontro com o que Arquimedes disse. Porque você mesmo citou aí a pandemia, então hoje quantos e quantos engenheiros não estão debruçados em teorias para tentar tirar novas tecnologias de recursos que temos. Eu gostei bastante dessa sua definição, porque é realmente isso que nós vivemos e o que nós estamos aptos a falar hoje, né? Que é aquela história de o que faz um engenheiro eletricista, o que faz um engenheiro eletrônico, o que faz um engenheiro de alimentos. E trazendo para minha concepção, só para complementar o que você disse, eu acho que um engenheiro ele é o cara que pega as teorias físicas, colocam elas no mundo prático. Então, um engenheiro de alimentos, por exemplo, ele consegue pegar toda a parte teórica da física e suprir com essa teoria física, matemática que ele tem, os problemas e resolver os problemas da área de alimentos, se não todos os que ele tem, ele consegue resolver. Isso é bastante legal. Eu acho que engenharia é realmente isso que você falou, sim. E aí eu te pergunto, surge uma nova pergunta em cima dessa. O que faz um engenheiro eletricista em si? Que é a sua formação, né? Você é engenheiro, você fez engenharia elétrica com ênfase em eletrotécnica. Logo, isso te habilita como engenheiro eletricista. O que faz um engenheiro eletricista? Por favor. Engenheiro eletricista, só explicar, às vezes o pessoal está aqui, explicar um pouquinho assim, até onde as engenharias são iguais e a partir de onde elas começam a se diferenciar um pouco.
No geral, quando você estuda engenharia, os 2 primeiros anos ali, eles são praticamente iguais para todos os cursos. Você tem cálculo, você tem geometria analítica, você tem física 1, física 2, eletromagnetismo, física, MRU, MRUV, vai cansar de ver Torricelli aí. Então, não tem jeito. Os 2 primeiros anos são iguais para todos. Por quê? Porque você precisa de uma base. Você precisa desenvolver a lógica para você aplicar a problemas que, teoricamente, são difíceis e torná-los mais simples. E a partir daí, achar soluções mais viáveis. Já aí do 3º ano para frente, para a parte de engenharia, eletricista, né? E aí que você começa a separar o caminho de cada uma com sua determinada ênfase. Então, por exemplo, para a engenharia elétrica, você começa a ver o quê? Aí você começa a ver, por exemplo, alguns componentes, como eles funcionam em corrente alternada, como funciona em corrente contínua. Você começa a ver algumas coisas sobre cargas que são ligadas a geradores, como dimensionar esses geradores, como você pode colocar uma carga numa fonte de energia de forma segura. E aí o que você vê assim, mais a fundo, que é a parte bruta da engenharia elétrica, seria o quê? O dimensionamento, o projeto, dimensionamento, cálculos e mais cálculos, de projetar, por exemplo, locais em que você possa gerar energia, meios de gerar energia. Quais meios seriam esses? Hidrelétricas, parques eólicos. Eu tenho colegas que trabalham hoje fazendo esse tipo de projeção. É uma coisa muito bacana, cara, porque se não tiver esse tipo de coisa, se você não tiver ali um projetista em engenharia elétrica para poder fazer isso, você não tem como abastecer uma cidade, por exemplo. Por que você não tem como abastecer? Porque você projetou lá uma usina hidrelétrica, mas não é porque você projetou a usina hidrelétrica lá que você projetou a usina aqui, você está com a sua casa aqui. Como é que eu faço para chegar daqui para cá? Não é wireless, né? Então, não tem como você fazer transmissão de energia sem fio, cara. Até tem, contínua. Tesla tentou. Não podemos negar. Funciona a 3 centímetros. A Samsung consegue fazer isso. Como? Não faço a menor ideia. Mas o dia que a Samsung pegar e fizer isso de uma usina hidrelétrica lá de Itaipu até minha casa, aí tá tranquilo. Mas até lá, quem faz é um engenheiro eletricista. Não um único engenheiro eletricista, né? 1, 2, depende. Normalmente, você tem ali um corpo de engenheiros eletricistas, um corpo de engenheiros civis trabalhando para você desenvolver o projeto da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa que nós temos também. Como vai ser feita a transmissão de energia, qual a bitola, qual é a distância, qual tem que ser a altura da torre, qual tem que ser a distância entre uma torre e outra, se vai ter perda, se não vai ter, se tem que ser corrente alternada, se tem que ser corrente contínua. Eu já falo agora, tem que ser corrente alternada, corrente contínua. A perda é muito alta. Então, se sair lá 13 mil volts, vai chegar tipo 0 aqui. Não vai funcionar muito bem. Então, basicamente é isso. Se eu fosse traduzir de uma forma tudo que eu falei aqui, a engenharia elétrica, para diferenciar das outras, é a que cuida da parte bruta. Ela é a parte bruta do negócio. Ela é geração de energia e transmissão. Você está falando que porque a engenharia elétrica cuida dessas partes, não pode fazer outra coisa, não pode trabalhar em média tensão, em baixa tensão. Lógico que pode trabalhar. Se o engenheiro eletricista não puder trabalhar em baixa e média tensão, desculpa, não pode trabalhar em alta, né? Desculpa, mas quem que vai? Não tem como. Então, o engenheiro eletricista ele também faz isso. Projetos residenciais, projetos para condomínio, desde você fazer um circuitinho de tomadas, um circuito de iluminação e calcular qual é a demanda da casa, mandar lá para, no nosso caso aqui, para nós que moramos em São Paulo, para Eletropaulo, para eles virem colocar o reloginho ali, para eles cobrarem depois, né, que ninguém é besta. Toda essa parte, o engenheiro eletricista pode fazer. Na verdade, para baixa tensão, até um técnico em eletroeletrônica pode fazer o projeto e pode assinar. A média tensão para cima precisa ser um engenheiro eletricista.
Isso é bem legal, Gabriel, o que você está falando, porque eu já me deu um gancho para mim emendar na próxima pergunta, que é em relação à flexibilidade do mercado, né? Você acabou de dizer aí que o engenheiro eletricista, a maioria do seu... Na verdade, é a norma que todo mundo saia para trabalhar em alta tensão, mas que muita gente fica trabalhando com média, baixa, até mesmo em outras áreas. E isso é bem interessante, só vou contar um case meu aqui rapidinho, porque eu estudei com o Gabriel os primeiros 2 anos na mesma sala, e quando eu saí para o mercado de trabalho, eu tinha um mundo à minha frente. Eu não tinha só engenharia eletrônica, tanto é que hoje eu trabalho como engenheiro de machine learning, só diz engenheiro de software, não está bem definido, mas eu trabalho com deep learning, machine learning, inteligência artificial, algo que normalmente não é do escopo do engenheiro eletrônico, mas o engenheiro eletrônico pode fazer também. E vendo essa diferenciação no mercado, né, essa flexibilidade no mercado, a minha pergunta para você é, Gabriel, o que você faz hoje? De fato, você consegue explicar um pouco melhor o seu trabalho? Como que... Você falou um nome todo bonitinho aí, que eu confesso que eu esqueci, alguma coisa alt digital, não entendi muito bem. Você pode explicar para a gente, de fato, o que é o que você faz e como que o engenheiro eletricista atua nessa área em si? Bom, relembrando então, é Digital Out of Home, que é a veiculação de mídia fora de casa, né? Faz sentido o nome. Fica a dica aí, fica a dica. Muito obrigado. Então, basicamente, até hoje, o que eu tenho feito lá é trabalhar na parte de projetos, né? Então, Digital Out of Home não é focado só em shopping, mas é focado também em prédios comerciais e prédios residenciais, mas eu trabalho mais na parte de shoppings, tá? Então, eu vou falar mais para a parte de shoppings, não que isso não aconteça também para outros tipos de edifício. Mas basicamente é assim. Às vezes o shopping nos procura, ou de repente tem algum shopping que é interessante para nós procuramos um shopping e surge de repente a ideia de colocar um painel de LED para veicular mídia. Por que eu digo isso? Porque que tem toda essa questão envolvida. Porque na verdade, tanto a Eletromídia quanto a Elemídia são empresas de marketing. Então, eles precisam vender, eles precisam passar a mídia, eles precisam impactar as pessoas. E como é que eles fazem isso? Através de telas. E como é que essas telas vão parar no shopping? Alguém tem que instalar. E para alguém instalar, tem que ser feito um projeto. Né? Quem faz esse projeto? Uma gama de pessoas qualificadas para fazer esse tipo de projeto. Então, basicamente, vamos lá. Eu não sei se você já foi, se você tiver a oportunidade de ir até no Shopping Eldorado, quando passar a pandemia, porque agora ele está fechado. Lá tem alguns painéis de LED, que eu tive o prazer, eu tive a honra de poder participar e estar realizando o projeto deles. Então, basicamente assim, minha parte, né, como engenheiro eletricista, nesse serviço. Acompanhar, fazer obra junto com o engenheiro civil, porque mesmo sendo engenheiro eletricista, eu não posso, tanto por norma, por lei, quanto por questão de noção, por zelo à vida das outras pessoas, eu não posso simplesmente olhar para um local e falar assim, não, tá vendo essa treliça que tem aqui? Você pode colocar um painel de 1 tonelada tranquilamente, que ele aguenta. Eu não sou nem louco de fazer isso, eu não posso fazer isso. Pi igual a 3. Exatamente, arredonda pi igual a 3, tipo, é tranquilo. Arredonda pi para 3,8, tá suave. É o famoso gravidade aproximadamente igual a 10. É isso. Vai dar ruim, é melhor não arriscar. Despreze a resistência do ar. Desprezando a resistência do ar e o atrito. Nossa, a gente adora isso. Na parte da vistoria técnica, né, eu digo. Então, nós temos os locais que foram propostos tanto pelo shopping quanto por nós para fazer essa instalação, a colocação de painel de LED. E a partir daí, esse engenheiro, ele pega o projeto,
né? Faz o projeto do painel de uma forma de fixação. Então ele calcula ação, reação, força, tensão de cisalhamento, a cortante, ele calcula tudo. E envia para o shopping e manda uma RT da parte de estrutura, da parte civil. Mas não acaba aí. Afinal de contas, a gente precisa ligar esse painel de alguma forma. E lembra que eu falei para você, né? A função da engenharia elétrica é basicamente ali, é o bruto, é gerar energia e fazer chegar até a carga. Então, a parte de engenharia elétrica cuida disso também. Junto com a equipe do shopping, nós fazemos os cálculos ali de carga, fator de potência, quanto que o painel consome se ele estiver ali no brilho máximo dele, no branco, que é o maior consumo possível dele. E nós passamos para o shopping, tá? Quando eu faço esse cálculo, eu costumo fazer o cálculo utilizando todas as formas possíveis, né? Existem aí 4 formas de você fazer o cálculo da seção do condutor. A primeira delas é lei de Ohm básica, que é tensão. Cara, eu juro pra você que deu uma bugada aqui agora. R vezes I. Pô, meu. Não, mas não foi essa. Bugou a fórmula da potência. Que você vai calcular a corrente. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar a potência desse painel e vai dividir pela tensão, tá? Fazendo isso, você vai saber a corrente dele. E você vai olhar numa tabela e ver se qual é o cabo, qual o condutor que suporta essa corrente. Beleza, tudo lindo. Só que não é tão simples assim. Porque você tem o cabo, só que você tem que lembrar que você pode ter outros cabos passando junto com ele. Você tem a questão da distância que esse cabo vai estar percorrendo. Tudo isso faz diferença. Então, você precisa considerar também a temperatura que você vai ter. Você vai estar passando num conduíte, você vai ser por cima de um telhado, você vai ser numa área aberta. Se a temperatura ambiente é de 25 graus, se é 40, vai saber onde é que esse cabo está passando. Você precisa fazer essa conta. Então, você tem uma diferença, você tem um aumento no valor da corrente. Você olha novamente na tabela. Provavelmente, né, se você não tiver errado nada ali, a seção do condutor vai dar maior, tá? Então, você pode fazer isso. A outra maneira seria pela segunda lei de Ohm, em que você considera a resistividade do cobre, a distância da geração do gerador de energia, que normalmente é um quadro do shopping. Com L sobre S, né? A famosa lei de Rola. E vale lembrar que a parte de ligar o cabo no painel do shopping é o próprio shopping que faz, tá? A equipe de engenharia deles, eles que fazem essa ligação. Nós não colocamos a mão em nada que é do shopping. Até por uma questão de... É mais para não dar merda mesmo, né? Basicamente é por uma questão de segurança. Não que nós não temos capacidade de ligar. Claro que nós temos. Mas nós não ligamos apenas por uma questão de segurança, tá? Questão de contrato também, né? Questão de contrato, exatamente. Assim como se precisar fazer uma coisa no painel, não é o shopping que faz, somos nós. Né? Então, nesse sentido, o shopping, depois que é feito todo o cálculo, nós somos responsáveis pelo cálculo, então nós precisamos emitir uma RT, nós emitimos uma RT de elétrica, fazemos o projeto em AutoCAD, passamos para o shopping, e a partir daí o painel é instalado, tudo mais, e fica aquela coisa maravilhosa. E as duas últimas formas de se calcular, que você falou duas, tem mais duas, né? Então, só terminando aí aquela linha de raciocínio e explicando aí. Por norma, circuito de iluminação, você tem que passar um condutor de 1,5 milímetros quadrados. Para tomadas, 2,5 milímetros quadrados. Tá? Essa é a primeira, é pela norma. A segunda, você vai calcular a corrente, né? E você tem que considerar aquilo que eu tinha comentado com vocês, que é sobre a diferença que dá
se você tem mais de um condutor energizado passando, qual é a temperatura do local. Então isso dá a diferença e você vai olhar na tabela. Essa é a segunda forma, tá? Que é, se eu não me engano, é o critério da capacidade de condução. Esse é o segundo. O terceiro critério é queda de tensão, que é esse da segunda lei de Ohm, que é a lei de Rolla, que eu tinha falado naquela hora, que é onde eu considero a distância o comprimento do circuito. A quarta é a queda de tensão unitária. Essa queda de tensão unitária, se eu tiver mais de um painel ligado no mesmo circuito, eu calculo a queda de tensão para o primeiro painel e para o segundo painel. Por quê? De repente, esse primeiro painel está a uma distância de 50 metros do QDF, mas o segundo painel está a uma distância de 75. É diferente. Entendeu? Então eu preciso calcular unitário para cada um deles. Entendi, Gabriel. Uma coisa bem interessante que você colocou aí, e eu não poderia deixar de ressaltar, é essa multidisciplinaridade. Por quê? Eu não conheço a fundo o seu trabalho, mas pelo que você me falou, teve um engenheiro civil que fez uma vistoria antes, emitiu uma RT, passou para os engenheiros eletricistas, que fez a vistoria na parte elétrica da coisa, fez outra RT, e aí sim a equipe de campo foi lá e trabalhou. Isso é bem interessante porque o mundo é assim, né? Nunca que uma só engenharia ou uma só área vai fazer uma coisa outside, né? Separado das outras. E a gente sempre precisa de outros engenheiros em outras áreas, seja, por exemplo, na engenharia clínica, que você tem lá enfermeiros, médicos, contribuindo com o corpo docente, com o pessoal da engenharia. Hoje está muito em alta isso, devido ao coronavírus, né, com o pessoal de microbiologia. E isso que você me falou é bem, bem interessante, porque mostra que as áreas elas realmente se ligam, né? Se a gente falar assim, imagina se na escola, se na faculdade, né, você não tivesse dado a devida importância para Física 1, por exemplo, que é mecânica, e não, teoricamente não tem nada a ver com a sua área de elétrica. Você hoje não teria a mínima noção do que é uma treliça. Verdade. E isso então que a gente quer deixar esse legado, pelo menos nessa primeira conversa, e quer falar para o pessoal que realmente as engenharias elas se interconectam pelo módulo básico, né, o ciclo básico, e cada engenheiro tem aí a responsabilidade de ir à literatura, buscar o melhor tipo de conhecimento e aplicar nas dores e nos problemas que a sua área tem. Então aí nós temos o engenheiro agrônomo, o engenheiro de alimentos, o engenheiro eletricista, o engenheiro eletrônico, enfim. Temos muitas áreas e muitos problemas a serem resolvidos. Correto, senhor Gabriel Santos? Exatamente. Até fazendo um comentário aqui, eu vou confessar, eu acho que eu nunca tinha comentado isso no canal antes, mas teve um dos primeiros vídeos que foram feitos aqui, há muito tempo, nem me pergunta quanto tempo foi, porque eu já não vou saber te responder. Você não tinha essa barba bonita que você tem hoje? Ai, para com isso, vai. Meu pai fica com ciúme. Meu pai fica com ciúme da barba. A cadeira já tá branca. Ele não vai assistir mesmo. Talvez tenha sido feito há uns 6 anos atrás, que era de um valor médio ali de quanto o engenheiro ganhava considerando cargos públicos, né? Empresas públicas, não empresas privadas, porque empresa privada vai acabar variando de uma para outra. Isso é inevitável. Não vou falar que é mentira, porque não é verdade. Cara, teve muito comentário, porque assim, eu não posso falar das principais engenharias, porque se eu falo principais engenharias, eu estou desmerecendo as outras. Mas acho que o melhor termo que eu posso usar assim são as 3 engenharias primordiais, tá? Que é a engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica. As outras engenharias, aí não tem como vocês discordarem de mim, que são todas derivadas dessas 3.
querendo ou não, são derivadas dessas três. Isso não significa que são menos importantes do que elas. Não, tá? Não é isso que eu estou falando. Todas têm iguais importâncias. Mas eu fiz as engenharias assim, que até o momento, pelo menos por mim, eram as mais conhecidas. Teve muita gente nos comentários que falou, mas tem engenharia isso, tem engenharia naval, tem engenharia de astronomia, tem engenharia de alimentos, engenharia de plástico. Cara, tem muita engenharia. Tem engenharia pra caramba. Então, de fato, realmente, uma acaba complementando a outra. Não tem como. Então, aquilo que a gente falou no começo de que era engenharia, que é basicamente você tá sempre criando e aprimorando novas tecnologias, cada engenharia na sua área, é a mais pura verdade. Em qualquer lugar que você vá, vai ter ali alguma coisa de engenharia. Você pode não ver. Você pode não ver, você pode não conhecer, você pode não se ligar. Mas tá lá. Vai estar lá, pode ter certeza disso. Por fim, Gabriel, queria então terminar esse nosso primeiro episódio. Não me pergunta o que é a vida. Não me pergunta o que é a vida. Não me pergunta o que é a vida. Gabriel, o que é a vida? Não, brincadeira. Eu acho que eu tô um pouquinho com cabelo demais e um pouquinho preto demais para perguntar o que é a vida para você. Mas eu queria só falar um poema, um versinho de quatro frases aqui para explicar o que é engenharia. Na verdade, nem é explicar o que é engenharia. É só para falar, me declarar para a engenharia, vamos dizer assim. Só tenho olhos para te ver, só tenho ouvidos para você, só tenho bocas para dizer que a engenharia é meu viver. Gabriel. Que lindo, cara. Muito obrigado pela... Oi? Agora que você falou isso daí, deixa eu só... Eu vou pegar aqui, se o meu computador destravar. Eu quero aproveitar aqui então, já que você falou um negócio. Peraí que talvez eu demore um pouquinho para achar. Já que sim, eu vou falar, não é um poema, não é um versinho, mas eu vou ler do mesmo jeito. Uma carregada aqui. Então, já que você leu um poeminha aí lindo também, eu vou ler uma coisa aqui, que você vê que o teor da nossa conversa foi exatamente esse. E enquanto a gente estava conversando, eu lembrei disso daqui. E o trecho é esse aqui, ó. Prometo que no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou que poluam, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Esse foi o nosso juramento. Foi o juramento de engenheiro, cara. Eu pensei que você ia cantar. Eu pensei que você ia ler aquela música lá, pra te enlouquecer, faça engenharia, que ela acaba com você. Mas tudo bem. Se eu fosse cantar alguma música, seria da Hilux equipada. Da Hilux equipada, tudo bem. Gabriel, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que foi muito produtivo e nos vemos, então, em outros episódios. Até mais. Um abraço.